E mais uma vez aqui com você para te dizer que você pode. E pode mesmo. Você que não se inscreveu ainda no nosso canal, vai lá agora. Você pode escolher no Podbean, Amazon Music, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook. Escolhe a melhor plataforma para você e vem receber juntamente conosco esses conteúdos maravilhosos que nós trazemos. E hoje não vai ser diferente, né, amiga? Não, hoje nós estamos com uma convidada especial, que é minha amiga de infância desde os 13 anos, que nós somos melhores amigas. Sim. Uhum. E é a Magda Miranda Cole. Eu vou te contar a história. Vocês vão aprender mais da história da Magda hoje. Porém, a Magda nasceu no Brasil, veio pra cá criança, passou por muita coisa e hoje ela é diretora da maior agência de passaporte dos Estados Unidos. Uau. Gerenciando, liderando mais de 700 funcionários. 800 funcionários, gente. Olha só. Então, eu tenho certeza que hoje vocês vão aprender muito com a Magda. E quero te agradecer, amiga, que eu sei que seus dias, eu como amiga e parceira do nosso business, que a gente tem um business também, sei que você é muito busy, muito ocupada. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, compartilhar o seu tempo, para ajudar os nossos ouvintes a aprender que eles podem. Gratidão. O prazer todo meu. Obrigada. Amigo, não sei se você lembra, mas quando a ideia começar esse podcast, eu te mandei um texto, eu falei assim, um dia eu vou ser um guest seu. Não foi? Você lembra? Eu não lembro. Não lembra? Não lembro. Olha nos seus textos, você vai ver, sabe, ideia? Uau. Mas tô começando aqui só para falar que sonhos... Quando você põe a sua cabeça... E não porque você é minha amiga. Porque naquela época, nós duas não tava assim tão... Sempre conectada. Não, amiga, deixa eu te falar. Você tá aqui porque você tem conteúdo. Senão você não estaria, não. A ideia. A gente Por tem isso muitos que eu gosto de amigos. você, né? É verdade, Exato. entendeu? Não é a amizade, é o conteúdo. Exato. E a Thalita é bem preta e branca com isso. A Thalita não mess around, não, né? Desculpa. O português também, vocês vão ter que me desculpar. Mas é normal aqui. Dá umas rateadas aqui, mas vocês podem me corrigir, tá bom? É um prazer enorme estar aqui. Que nem eu falei, era um sonho, o sonho está sendo atingido agora. Obrigada vocês duas para me presentear com essa plataforma de poder conversar com vocês duas. É um prazer enorme. Que fofa. Vamos começar com essa história, amiga, que você tem uma história muito linda. Chegou aqui no Cape, novinha, quando não tinha quase imigrante. Ela te conheceu quando você era doidona ainda? Eu sou doidona ainda, como assim? Nada mudou, doidona. Uma melhoradinha, né? Não, hoje tem dois lados, né? O lado bem profissional, bem assim, né? Super mulher. E tem o lado dela bem, né? Soltinho. O soltinho nós amamos. Thali, ideia, a minha história... Nós chegamos aqui em 1989. Naquela época, o nosso grupo imigrante ainda é muito novo para esse país, né? Então, naquela época, não tinha quase imigrantes nenhum, especialmente brasileiros. E no Cape Cod, pior ainda, né? Porque é praticamente uma ilha de só americanos, né? Chegamos... Vou começar com meus pais nos deixaram lá em 88, que meus pais vieram em 88, nos deixaram em 89. Você tinha quantos anos? Eu tava com Brasil. 6, no Brasil. Minas Gerais, num lugarzinho chamado Cerro, bem pequenininho. Acho que lá, assim, com o povoado todo, acho que são 30 mil habitantes. Contudo, é grande, mas assim, é bem pequeno, né? Bem pequeno, exato. Mas assim, no Paraná... Mas meus pais são de lá, então, naquela época, eles não queriam nos trazer, porque não sabia, né? Estabilidade. O que ia acontecer? Aí, nos deixaram lá. Os três ficaram meio que separados. Tem dois irmãos, uma irmã e um irmão. E eles ficaram com a minha tia e eu fiquei lá no Cerro, de começo como melhor amiga da minha mãe, depois com uma tia, sabe? Meu Deus. Então, bem separados, porque 3 para uma pessoa que não tem filhos é muita coisa, né, gente? Fiquei lá, essa época, gente, eu lembro uma história... Eu lembro que eu chorava todas as noites, sozinha. Meu Deus. Porque eu lembro que se eu fosse ligar para minha mãe e meu pai... E naquela época não tinha celular, né? Então era assim, combinava. Ia custar muito. E combinava, ó...
domingo, 5 horas, tá aí que eu vou falar com você. Uma criança de 6 anos, isso né, é um compromisso muito grande, né, gente? Mas eu lembro chorando quase todas as noites, gente, de saudade. Mas eu não podia chorar no telefone. Olha, eu fiquei até arrepiada. Até um pouco emocionada. Não podia chorar no telefone. Por quê? Porque ali estava um plano bem maior do que o meu, entendeu? Que eu estava fazendo para minha família. É tipo assim, holding it together, como é que fala? Segurando as pontas para não... Com 6 anos. Para passar anos. força para os seus pais. Exato, porque eu sei que meu pai e minha mãe falavam assim, gente, ele trabalhava como dishwasher. Eu não sabia lavando prato. Lavando tá? prato, é. Eu não sabia o que é aquela lágrima do seu pai, o que é aquela água da dishwasher. Ele chorava o tempo todo. Tudo bem. Passamos, superamos, conseguimos finalmente vir para cá como imigrante mesmo, né, gente? Passamos, viemos sozinhos, nós 3. Começamos a vida. Numa casinha de 2 quartos. Nós 3 em um quarto só. E eu vou te falar uma coisa. E os seus pais? Meus pais. Vocês sempre 3. juntos ali. A gente não saiu daquela casa enquanto meus pais não voltaram para o Brasil. Foram de 1988 até 2000 naquela casa. Você ficou 2 quartos 12 sem anos. seu pai? 12 anos. Seus pais no Brasil? Não, meu pai e minha mãe vieram em 88, nós viemos em 89. Um ano. Um ano. Um ano. Difícil. E aí eles moraram 11 anos com os pais voltaram pro Brasil e eles ficaram na Exato. mesma casa. Mas essa casinha... Ai, vocês ficaram isso na que eu mesma quero. Casa. Uau. Mesma casa, o aluguel era 500, né? E naquela época era bem olha assim, só. não acha aluguel, mas Nosso os meus... sofrimento pra ganhar o dinheirinho e mandar exato. pro Brasil. Mas nunca fui tanto feliz na minha vida, gente. Tá vendo? Os meus natais, né? Natais. Daquela época, são os melhores da minha vida. Porque não só tinha nossa família, mas meus pais, nós fizemos uma comunidade na igreja católica, sabe? E aquela igreja era a nossa casa também, né? Uma extensão da nossa casa. Aí a gente chamava, né, os amigos, porque você sabe como é que a imigração é, né? Um chama o outro. Aí veio muita gente do Cerro naquela época, veio amigos. Passamos por doenças, assim, de amigos que já faleceram, infelizmente. O pai da Will, né? E ajudamos muito a comunidade brasileira, como eles também nos ajudaram. Porque você sabe, quando você ajuda a ajuda vem para você também, né? E criamos momentos, assim, felicíssimos, mas nunca saímos daquela casinha de 2 quartos. 285 C Street, 285 C Street. É um endereço que eu nunca vou mais esquecer na minha vida. Porque foi os melhores momentos da minha vida acontecer naquela casinha. Você foi 11 construída anos. ali. 11 anos. Foi onde você foi construída como pessoa. Totalmente. Né? Então você foi até na high school, quando você estava no 2º grau, você estava na mesma casinha. Sim, amiga, e eu lembro, Deia, que eu tinha maior vergonha da minha casa naquela época. Porque meus amigos todos tinham casas maravilhosas. Eu lembro que eu fazia esporte e tinha uma amiga que a mãe dela dirigia um Porsche, gente. Ai. A minha mãe tinha um Yugo. Vocês lembram o que Yugo? é Yugo? É tipo pior do que um Fiat Uno, Deia, no Brasil. Assim, de meio cilindro. Meu pai tinha um que ele chamava Azulinho. O nosso era azul também. Mas ali que nós aprendemos a dirigir, gente, com marcha, carro de marcha, e a marcha não entrava, sabe? Era uma dificuldade, mas eu não sabia que eu era pobre, eu não sabia que eu tinha dificuldade. Só eram momentos felizes para nós, sabe? E eu tinha maior vergonha, porque elas tinham casa, né? Tudo morava em Osterville, Centerville. Aí quando chegou na high school, Ai, você ficava envergonhada. aí eu ficava envergonhada. Ninguém sabia que eu era brasileira por um bom tempo. Por causa que seu inglês era perfeito. Perfeito. Então, assim, é Você chegou uma muito menina que, branquinha, ela não parece ser tão Não são brasileira, muito brasileira, mas não parece ser tão brasileira, fala inglês perfeito, mas ainda Sem vive uma sem vida de acento. imigrante. Porque Exato. os pais estão juntando dinheiro para mandar para o Brasil, não para Exato. ficar aqui. Então, Exato. assim, tem um conflito ali de personalidade Muito. grande. Porque ela se identifica como americana, mas vive uma vida de imigrante. De dentro, da porta para dentro, eu era brasileira, puríssima, né? Falava português, comia arroz e feijão e carne todos os dias. Era uma cultura, assim, canjiquinha, gente. Meu Ai, pai delícia. fazia comida bem mineira, não era só. Então, amiga, era um conflito, assim, né? De personalidade, quase. Então,
Antes eu tinha essa vergonha. Hoje, quando eu cheguei no meu último ano de high school, foi quando eu tinha te conhecido, eu já estava bem mais estabelecida no meu corpo de brasileira, sabe? Mas foi difícil eu poder me abrir como brasileira. Hoje eu falo para o mundo inteiro. Essa semana eu fui participar de um cerimônio de naturalização do trabalho. Veio o secretário do país e a senadora Shaheen de New Hampshire. E ele me usou como exemplo. E eu não estou falando isso para brag, como é que fala? Para me glorificar. Me glorificar, não. Mas para dar o exemplo que quando você quer, tudo é possível, gente. É assim, incrível. Ele falou da minha história um pouco e deu exemplo que, né, você sendo imigrante nesse país não significa nada, porque olha como nós estamos. Vocês são mulheres de liderança hoje na comunidade, sabe? Isso não significa nada, sabe? Mas falo assim, abertamente, sou brasileira, tenho maior orgulho de ser brasileira hoje, mas quando você é nova, tentando se encaixar na comunidade, é um conflito enorme. Agora, fala um pouco, chegando a esse ponto que você está. Eu sei um pouco da sua história, mas chegou ali na high school, o bicho pegou. Na high school, meus pais, a promessa que pra eles ver o fizeram, sofrimento pra chegar onde ela tá. Porque hoje é linda, eu mostrei os stories pra ela, olha minha amiga, né, tá lá, tendo sucesso, chefona do governo, mas o que ela passou pra chegar onde ela está... foi muita lágrima, né, amiga? Muita. E nós duas era apoio uma pra outra. Quando eu conheci Thalita, eu tava num ponto muito fraco, né, amiga? 19 anos. Então, vamos lá. High school. E olha, tinha o segundo grau, né, fechando. Meu pai e minha mãe, né, como a Thalita falou, vieram pra cá pra fazer o dinheiro para reconstruir tudo que perderam no Brasil antes de vir, né? Aí, eles falaram que ia voltar pro Brasil. Ai, Jesus. Eu, a mais nova de 3. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 18, quando eu formei. A mais nova de 3, eles falaram assim, olha, o nosso compromisso com vocês aqui... Acabou. Meu pai queria muito que eu fizesse faculdade lá no Brasil, sabe? Mas como é que eu vou pro Brasil, gente? Não sabe. O meu português é desse jeito, é bem rateado, sabe? Assim, a gente fala numa boa, mas se eu fosse procurar faculdade no Brasil, o que eu ia fazer lá? Eles não conseguiam, não ia acompanhar de jeito nenhum. Aí eu fiz a decisão que ia fazer faculdade aqui. Aí, o engraçado aplicações, vocês sabem. E você já queria trabalhar com o governo naquela época? Há muito tempo, sabe por quê? Porque eu lembro uma vez indo para a imigração com minha mãe saindo de lá chorando, gente. Uau. Porque nós todos já tivemos alguma experiência com o governo americano aqui, com o tratamento dentro da casa, né? Eles são... Tá mudando, mas eles são bem... tipo assim, eu tô fazendo um favor para você, não me pergunta nada, aceito o que eu tô te falando. Exato. Eu lembro isso como se fosse hoje. E eu falei assim, eu vou fazer parte do governo para me mostrar uma história diferente, sabe? Eu lembro aplicando pro meu primeiro passaporte, depois que eu virei cidadã americana, eu lembro, gente, esperando no waiting room, na sala de espera, e pensando assim, o que eles vão falar de mim lá dentro? O que eles estão pensando da minha história? Eles não sabem da minha história. E eu falei assim, um dia eu vou trabalhar aqui para mostrar um lado diferente, uma perspectiva diferente. Aí, todo jeito, tive essa, né, a vontade, sempre estava ali. Meus pais foram embora. Meus irmãos ficaram e eles também eram ali, meu meio de apoio. Eu tinha uma amiga, a Samila, né? Eu e ela estavam fazendo faculdade, apliquei tudo sozinha, porque meu pai e minha mãe deram maior apoio, mas não sabia o processo. O processo totalmente diferente do Brasil. Então... E seus irmãos não foram para a faculdade aqui, então você é a primeira. A primeira daqui. Depois a minha irmã foi lá, mas foi para o Brasil, fez faculdade no Brasil. Meu irmão nunca quis, uma decisão que foi boa para ele, deu certinho. Aí comecei a aplicar. Apliquei para 3 escolas, consegui entrar nas 3
E a Emmanuel College foi a que me deu mais dinheiro. Pelo menos nessa época eu era um pouquinho inteligente com dinheiro. E eu falei, você quer saber de uma coisa? É uma faculdade? Faculdade é eu que vou fazer ela não vai me fazer. Então, vou onde eles vão me dar mais bolsa. Sponsorship. Uhum. É bolsa de estudos, né? Bolsa de estudo. Aí, Emmanuel College me deu quase um full ride. Eu saí de lá com 12 mil. Uma escola, uma bolsa completa. Completa, Obrigada, Déia. Eu saí de lá com 12 mil só de dívida, que isso aqui... Não é Pro nada. college inteiro, pros 4 anos de Os college. 4 anos. É muito pouco. Mas, E, gente, pra ganhar a bolsa aqui completa, você tem que ir muito bem na escola. Tem que ter notas boas. Ainda Notas mais uma boas, escola que nem Emmanuel, que é uma escola boa. em Boston, centro de Boston. Mas trabalhei o tempo todo. Porque meu pai e minha mãe, mesmo que queria... Gente, se eu trocar o dólar pro o real por dólar, é muito, né? Aí, trabalhei o tempo todo. Fazia faculdade, Fazia trabalhava. faculdade, trabalhava. Garçonete, você no lembra? Dolphins. Exato. E final de semana tava festejando com Thalita. Então tinha tempo para tudo. Um pouquinho de estudo, um pouquinho de responsabilidade, um pouquinho de diversão. Barra. Exato. É verdade. Mas... Olha o posicionamento positivo aqui, né? Como ela pensa. Tinha tempo para tudo. Uma menina que não tinha tempo para nada. Vivia correndo, mas ela olha sempre com a lente positiva. Exato. Mas isso é como você olha, né? Tudo é. É que porque nem a tem faculdade. gente que vai falar assim, cara, eu não tenho tempo pra nada, porque eu tenho que estudar, trabalhar e ainda tem que ter fun. E eu lembro como é que ela era, ela no chinelo. Ela saía de um, corria pro outro, botava. Gente, eu estudava em Boston, morava em Somerville, ia pra Natick. Pra quem não conhece, um trajetório 30, enorme. 40 minutos. Exato, pra cada um. Mas sempre sabia que isso tudo é fase. Nada é para sempre, né? A gente trabalhando e tendo aquela visão é que é super importante. Sim. Eu me sentia, gente, o meu sucesso. Eu estava ali no meu carrinho, teve uma época que meu irmão bateu meu carro, fiquei sem carro, aí comprei um Volvo. Não, um Volvo velho. Tinha o Volvo velho. Esse era luxo, minha filha. Esse era luxo. Mas, Déia, não sabia cuidar de nada. Acho que eu deixei fundir o motor do carro. Mentira! Não sabia que tinha que trocar óleo, nada. Então, deixei fundir o motor. Aí... Eu lembro que uma amiga trabalhava comigo, a Ana, ela tava vendendo um Ford Taurus dela, velhinho. Eu falei, eu compro, $1.000, eu compro. Não tinha heater. Gente. Mas o que você faz? Você dá conta, porque eu precisava trabalhar, precisava de transporte. Colocava o casaco e ia no frio. O casaco e uma cobertinha, eu ficava com a cobertinha lá sempre, porque se o carro quebrasse no meio do caminho, eu tinha cobertinha ali para me manter quente no inverno. Foi minha irmã que me lembrou que estava sem heater, sem aquecedor esse carro. Pouco tempo atrás, nós estava falando desse Ford Taurus. Carro. Exato. Mais uma comédia, mas que nem eu tô te falando, nunca deixei de aproveitar, nunca deixei de ir pra escola. Fiz todas as fases da vida do jeito que era pra ser feita, sabe? Assim, tive vários anos de terapia também aqui lá, claro, porque depois... isso aí faz parte, né? Mas foi tudo me fez muito Mas o mais importante forte. é você entender que você enfrentou isso com muita naturalidade, né, como fases da sua vida, e entendeu também que você precisava de terapia para poder ajustar algumas coisinhas, porque não tem como eu acho que a pessoa que fala assim, nossa, a minha vida inteira eu não tenho nenhum motivo para nunca ter tido um trauma, para nunca ter tido uma decepção muito forte. Às vezes a decepção é com os pais, às vezes é com os irmãos, às vezes é com os amigos, às vezes é com o marido, com a esposa, às vezes é com você mesmo, que não consegue alcançar algumas coisas que você projetou. Então, é muito importante esse reconhecimento. Aquilo que não tá bom, aquilo que me machucou, o que eu vou fazer para curar isso, para que isso não seja, para que eu lembre, porque a gente não tem amnésia, mas para que não me machuque mais quando eu lembro.
Eu posso até me Exatamente. emocionar Pra usar isso como, como algo positivo. positivo, Porque essa exatamente. mulher que você é hoje é por tudo que você passou. E não trocaria nada. Exatamente. Sabia? É, eu falo isso também. Eu Não não mudaria trocaria nada, nada. porque se eu mudar alguma coisa do que aconteceu, eu mudaria quem eu Quem sou você hoje. é. Eu sou muito feliz por quem eu sou hoje. Eu sou muito satisfeita, completa. certeza. Então, isso é Esse importante. é os níveis da maturidade, lembra que ele falou? É, ser grato por tudo que você já passou. Exatamente. E o que fez você entrar no governo? Depois, uma que você... Depois como é que foi essa... Não, mas você pra esse pulou a pessoal? parte da high school que ela sofreu demais. Não, Que aí foi? ela foi pra faculdade. Quando eu fui pra faculdade, que Graduou. meus pais decidiram ir embora, foi muito difícil, porque, tipo assim, eu via, né, minhas amigas todas no Natal, no dia de ação de graças, todo E mundo você tinha uma sozinha. casa pra ir. E graças a Deus que minhas amigas sempre foram a minha casa, sabe? Não que minha família me abandonou, foi diferente, eu não podia ir pro Brasil todo feriado, sabe? Então, todo mundo vivendo uma vida, assim, de estudante e tal, e eu já vivendo uma vida de adulto, né, Déia? Porque eu já estava pagando minhas contas, eu já estava trabalhando e estava estudando, mas vivendo mesmo uma vida de adulto. Eu não tive tempo, assim, para mim passar aquela fase de... Deu umas puladas, umas queimadas de fase aí. Mas isso aí que foi a terapia, entrou, aí eu ajustei. Essa foi essa dificuldade, porque eu nunca senti tão sozinha na minha vida. Eu estava cheia de gente ao meu redor, mas o meu coração sentia muita solidão. E falo isso porque a família é muito importante. Ninguém toma o lugar de um pai, de uma mãe, de um irmão, entendeu? E eu tinha meus irmãos que me apoiaram, mas meus irmãos também depois foram para o Brasil. A minha irmã engravidou, foi de volta. Meu irmão sempre teve muita paixão pelo Brasil também. Fazenda, mexer com fazenda, ele foi de volta. Aí eu fiquei, assim, totalmente sozinha. Totalmente sozinha. Então, sempre tive o apoio deles do Brasil e tal. Mas, assim, quem me acolheu aqui foi a Thali. Foi quem participou do meu casamento, né, amiga? Todas as pessoas, a Sema, a Sofia. Luísa, a gente tinha um Exato, grupinho. era um grupinho. A gente tinha um grupinho de imigrantes. E um cuidava do outro. A gente fazia os nossos natais lá na casa. Lembra aquela casa de Revere, pequenininha? Foi eu te falei outro dia que foi também um dos meus melhores natais. Foi eu, você e o Di e meu irmão. Exatamente. 4 pessoas. No Natal. Totalmente sozinhos. A Thalita fazia uma comida maravilhosa. Sempre fez, né? Sempre Ela fez. gosta. Eu amo a comida da Thali. Das coisas, eu sempre cozinho pra ela. Sempre cozinha pra mim. E daí eu fazia uma comidinha do jeito que eu sabia, que eu era novinha também. E a gente passava... Vestia um vestidinho bonitinho. Põe e a uma fazia maquiagem. pra outra. Uma fazia pra outra. Eu lembro quando eu fiz 21, que você... Não, 18. Que você organizamos. chamou meu pai e a mãe logo antes deles irem pro Brasil. Mas ela fazia o papel que eu mudei pra Boston sozinha também. E meus pais estavam se preparando pra ir pro Brasil. E a gente eu fiquei com 18 anos sozinha. Naquela época você tinha o quê? Talvez 20, 21 talvez. Tinha mais, amiga. Você tá com quanto? 40? Eu tô com 42. 42, eu tô com 36. Aí você tinha uns 20 e pouquinhos. E a gente fazia uma pra outra, era isso aí mesmo. Então, os nossos amigos viraram família. E a gente fazia o melhor daquilo ali, é verdade. Não sabia que era... Tava diferente. O diferente pra... Aquilo era o nosso normal. Sabe? Mas também, outra coisa que eu acho muito importante que nós estamos falando aqui é de comunidade. Né? E para quem escuta e segue vocês, eu acho que, né, deve ter um grupo de imigrantes também e tal. Eu acho que é muito importante fazer comunidade. Porque uma carregava a outra. Sabe? Não tinha momentos, né, Thali? Assim, depois a vida foi também nos levando em direção diferente. Sim. Mas hoje estamos de volta. Mas sempre conectadas. Exato, sempre conectadas. E são seasons, né? Vai passar hoje seus amigos, mas sempre tá em comunidade, talvez com pessoas novas em cada season da sua vida, que não tem como eu estar com as mesmas pessoas que eu tava quando eu morava aqui. Agora eu moro na Flórida, você na Arizona. Mas o minuto que você vem, você tá lá de volta. No minuto que eu venho, eu vou... Eu vi ontem você com a Célia. Eu já vi, ela vai fazendo as paradas delas com a comunidade dela. Então, E outra coisa, estamos nós 3 aqui.
todas as mulheres, assim, né, que já estamos num lugar bem legal da nossa vida. Essa é outra parte bem importante também. Se rodear. Rodear com pessoas que vão te trazer algo. Não que nós somos interesseiras. Mas nós temos as pessoas, quando você atrai certas pessoas para a sua vida, né? E é muito importante para você subir, você precisa de alguém que está pensando no mesmo nível seu, entendeu? Melhor ou mais alto. Exato. Então, sai desses meios, assim, que não estão te fazendo bem, gente. Né? Quantos meses que a gente tá, que tem uma falando da outra... Mulher, nós temos que, colocar a nossa coroa. Eu vejo a sua tá meia torta, deixa eu te ajudar. Porque isso é muito importante. É isso mesmo. Agora, se rodear de pessoas, assim, tóxicas... Não funciona. E fala um pouco desse meio do governo. Porque eu sei que tem gente que às vezes tem o sonho e não é fácil de entrar. Não é. É algo bem... E você tá de passaporte americano ou brasileiro? Americano. Americano. Então, é tipo assim, no Brasil e aqui são bem diferentes, o equivalente, porque eu trabalho para um setor que no Brasil seria igual Itamaraty. Mas no Brasil, quem faz o passaporte brasileiro é a Polícia Federal, eu acho, não é? E não sou Polícia Federal, mas é a nossa entidade que faz o passaporte, chama Consular Affairs. E eu comecei... trabalhando para imigração. Também eu trabalho assim. Imigração. É verdade, você trabalhava para imigração. Exato, mas assim, bem no era fundo. Mimi, ela era Mimi na época. Eu falava, gente, eu tenho uma amiga. E eu lembro, ganhava pouquinho no fundo da imigração. E eu falava para todo mundo, minha melhor amiga trabalha na imigração. E eu tava no support center. Legal ainda. Como assim, Você não prendeu a Thalita, não? Ai, mas a gente, põe como é que fala? Os blinders, exato. É verdade. Mas é outra coisa, assim, tipo assim, é um perfeito exemplo, né, do que a imigração aqui, não é todo imigrante que vem aqui para fazer coisas ruins, né? Nós somos pessoas, assim, que estão dando para a comunidade. Nós não somos só tirando. Então, tipo assim, o exemplo da amiga... É um exemplo perfeito de quem merece estar aqui. O seu também, o meu também porque eu cheguei aqui também como imigrante. Aí eu comecei lá. Eu era contratada, eu não era federal ainda, sabe? Porque a maioria do workforce, como é que fala? Da força de trabalho. Da força de trabalho do governo, ela é 66 contratada e 66 federal mesmo, sabe? E naquela época eu era contratada e estava doida querendo entrar para ser federal mesmo, sabe? Federal, você fala, é igual no Brasil quando é apadrinhada pelo governo? Exato. Com todos os benefícios e tal. Sim. Mas continuei lá e sabia assim, eu não estava vendo a oportunidade de crescer. Isso foi em 2006. De 2004 a 2006, eu trabalhei lá. Em 2007, aqui a lei mudou. Você podia dirigir e ir de barco para o Canadá e para o México com só a sua certidão de nascimento. Em 2007, mudou Não podia mais. Não podia mais a lei. Você só podia com o passaporte. Os americanos enlouqueceram. E todo mundo foi fazer passaporte. Fazer passaporte. As agências de passaporte estavam assim, overloaded. Estavam esgotadas, não tinha mais. Então, o que aconteceu? Tava pegando quem vinha. Eu, sem mentira, a minha chefe na época, ela falou assim, eu sei que você está querendo entrar, vai lá e vê se você consegue um emprego. Agora é a sua oportunidade. E geralmente essas coisas não funcionam assim de você bater na porta, né? Tem que aplicar, eu literalmente, eu saí, era 5 minutos andando ali em Boston, onde eu trabalhava e onde era a agência de Boston. 5 minutos. Aí num lunch break, num horário de almoço, eu falei assim, eu vou lá. Eu cheguei lá, eu falei assim, com o guarda, eu lembro até hoje quem é, DJ. Eu falei assim, eu gostaria de trabalhar aqui
Como é que eu vou fazer? Maior cara dura. Aí ele falou assim, espera aí que eu vou chamar uma supervisora. Aí ele chamou a supervisora, mas não do governo federal, contratada também. Aí era o meu jeito de entrar. Ela falou assim, ó, faço a aplicação aqui, me deu os... né? E aí eu fui, apliquei. Depois, uns dias, ela me chamou para vir trabalhar como contractor. Contratada. Aí... horário extra, tava assim, ele tava andando, pedindo, pelo amor de Deus, vem trabalhar sábado e domingo, porque nós estamos muito atrasados. Gente, o que me pedia para fazer, eu fazia. Era sábado, eu tava lá, era domingo, eu tava lá. Eu lembro que um domingo, o assistente do diretor tava trabalhando assim do meu lado, eu tava fazendo QC, Quality Control, controle de qualidade, né? Controle de qualidade nos passaportes. E ele estava do meu lado e ele falou assim, eu vejo você aqui todo final de semana. Você tá aqui de, tipo assim, 7 às 7. Você tem interesse de entrar no governo americano? Gente, eu quase chorei na hora. Assim, por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui por causa disso, todos os dias, porque eu tô querendo a oportunidade. Aí, mas eu fiquei calma, né? Fiquei toda. Você manteve a postura. Eu pensar, tá? Você é um pouco difícil. Exato. Aí... ele falou assim, então tá, eu vou te dar as instruções, tal. Passou, eu fiquei como contratada há 6 meses. Eu fui contratada em fevereiro, em setembro, eu fui sworn in, como é que fala? Jurada como agente do governo federal. Aham. Aí o resto da história. Aí foi pra DC. Aí fiquei lá 2 anos, mas aí olha como é que eu já tava. Eu sempre tenho um plano de 2 anos, gente. Aí, em 2 anos, eu falei assim, eu vou sair daqui, que eu tenho que ver o que tá em Washington para mim. Porque aqui, a minha oportunidade de crescimento vai ser pouca. 2 anos, passaram quase 2 anos certinho. Em novembro, eu apliquei para uma nova posição que saiu. E saiu em várias cidades do país. A de DC foi minha. Mas é o que eu queria. Eles falam assim, você gostaria de ir para DC? De novo. Pensa aí que você nunca ia me perguntar. Fui pra lá, fiz várias posições lá. Isso, ó, tinha acabado de começar a namorar com o marido. Com meu marido. Deixou o marido pra trás, o futuro, era namorado. E ela falou bem assim pra mim, Thali, eu vou seguir meus sonhos. É ou não é? Se for pra ser, ele vai vir atrás de mim. Se for pra ser, Deus vai alinhar e ele vai vir atrás de mim. E quanto tempo o Jeff tava lá? 2 semanas depois, ele tava lá. Mas eu falei com ele, isso é para as mulheres aí que estão solteiras e que estão, né, com medo de se expressar e pedir o que você quer. Eu sempre quis ser uma esposa e uma mãe. Eu falei com ele, olha, você tem 6 meses. Os meus planos são, eu quero ser uma mãe, eu quero casar, eu quero ser uma mãe. Esses são meus planos. Se você quiser fazer parte dos meus planos, vem comigo. Ele fala que eu dei ele 6 dias. Ele é super engraçado, sabe, Dé? Ele fala assim, ela me deu 6 dias pra estar lá. Mas eu falei pra ele, com 6 meses, se ele não estivesse lá, eu ia seguir minha vida, porque eu queria seguir meus sonhos. Mas tudo era sempre assim, eu quero, eu vou conseguir. Aí... depois de 2 semanas, ele também, tudo aconteceu assim muito rápido, ele aplicou para uma posição lá em Washington. Que é do governo também. Do governo também. E alguma coisa aconteceu no trabalho que ele... desencadeou ele. Exato, para ir para Washington. Uau. Aí lá nós ficamos 10 anos, fiz várias posições. 10 anos. 10 anos, viajei o país quase todo. Viajei para a Índia, para o governo também, fazendo trabalho consular lá e promovendo interesses americanos, né? Fiquei lá um bom tempo, fui para Dubai e voltei, trabalhei para a pessoa mais alta, eu não sei como é que fala, Chief of Staff. A chefe do... Chief of Staff. Era uma posição, assim, que eu controlava tudo para a pessoa mais alta dentro da organização. Os projetos, eu era, tipo, consultora dela, sabe? Ela E era mulher? Era mulher.
Aham. Uma pessoa super difícil de trabalhar para ela, porque ela era um pouco emocionalmente, assim, baixos e altos. Tinha vários baixos e altos, mas foi o emprego que eu mais aprendi. É sempre o mais difícil, é o que você mais aprende. Mas essa posição foi super difícil, porque eu estava com uma criança estava com uma filha de 3, a Zoe estava com 3 anos, a Lili estava fazendo 6 meses. E assim, muita demanda mesmo. Chefe de gabinete. É, exato. Uau, é verdade, exato. é um cargo muito alto. Obrigada, Deia. Então... Obrigada, GPT. Chefe de gabinete. Gabinete. Tava com uma criança de 6, outra de 6 meses. 6 meses, pequenininha. As meninas faziam... A creche delas era no quarto andar. No segundo andar, eu estava no quarto sempre. Eu ia amamentar a pequenininha nos horários de break. Sabe? Mas fazia a minha parte como mãe também. Ia lá e... Lembro que quando eu fiz a decisão de mudar para cá, foi quando a minha mais velha falou para mim, isso era umas 7 horas da noite, eu recebi uma ligação dos altíssimos lá e estava precisando de, eu não lembro o quê. Eu tinha acabado de desligar meu computador. Eles me ligaram, aí eu tive que voltar para fazer o que eles estavam precisando. Aí a Zoe falou assim, mãe, você sabe que você pode falar com eles que agora é seu horário de jantar com sua família, né? Ela falou isso comigo. A Zoe sempre foi assim. A Zoe, ela sempre muito assim, espirituosa. Pontual. Eu falei assim, agora tá na hora, né, gente? A minha família já tá sofrendo. Não tá valendo a pena mais. Aí aconteceu que meu pai também morreu naquela época e começou aquela... transição, sabe? Avaliação da vida, né? Aquela fase que vai começar agora, diferente. Aí, eu e meu marido conversamos muito, estava na hora de voltar para casa, né? Que é aqui, o norte do país. E apliquei para uma posição de assistente de diretora aqui nessa maior agência de passaporte do país. Consegui, graças a Deus, meu marido conseguiu uma posição de home office. Acho que no Brasil eles falam home office também. E aí foi tudo encaixando. Mas quando eu vim, eu já sabia que essa ia ser uma fase totalmente transitória na minha vida. Eu lembro que eu liguei para você, amiga, eu tô aqui, eu tô nessa posição por um tempo, mas eu vou mudar minha vida totalmente. Eu tenho um propósito maior. E ela teve que chegar no topo. Chief of Staff, a chefe de gabinete para falar assim, eu cheguei. Quando ela chegou e ela era a chefe da bagaça toda, ela falou, ok, cheguei, agora não é o que eu quero, entendeu? Mas aquela menininha... Não é o que não é o que ela quer, o que ela não é, é o que ela quis, mas não era mais o que ela queria. Não é o que ela quer mais pra vida dela. Mas exato. Por Aquela um Magdinha tempo você quis. que queria falar que ela consegue, ela provar. conseguiu, ela se provou. Agora ela teve a oportunidade de escolher o que ela quer, porque ela ela já é. Agora ela faz o que ela quer. Exatamente, é isso mesmo. Isso aí. Sacrifiquei muito, né? Como sacrifiquei a minha família. Mas tive que fechar aquele ciclo da minha vida, né? Para provar para todos, que nem os amigos, que, né, um dia eu sentia vergonha de falar que eu era brasileira. Hoje eu falo com maior orgulho, porque olha para mim, não é me comparando a ninguém. Mas eu consegui do jeito que todo mundo consegue. Eu não preciso ser americana para conseguir. Sabe? Eu posso ser brasileira com garra. Porque nós brasileiros temos muita garra, gente. Exatamente. O que nós temos é garra. É verdade. Aí, voltando na minha história, consegui essa posição. 2 anos nessa posição, assim, 2 anos do dia que comecei até o dia que... O meu chefe, na época, que era o diretor, eu estava sendo assistente diretor, o chefe saiu. Aí, eles me colocaram lá dentro como diretora. Aí, agora, na minha carreira, durante toda a carreira, eu também trabalhei muito com liderança, ensinando os líderes a
como é que fala? Leadership concepts. Tudo sobre conceitos de liderança. Tudo. Fui treinada, tal, e ensinava. Fez um ano quando eu comecei como diretora, saiu uma oportunidade, eles me pediram assim, você aceitaria fazer um curso de coaching? No Brasil a gente também fala coaching, né, gente? Coaching, porque nós estamos precisando de coaching. E isso eu acho que é importante porque o mundo está com muita falta de conexão. Não tem pessoas mais que estão tendo aquela conexão, que nem tipo assim, nós aqui, Odeia, eu tô precisando, tô amargurada, vamos falar um pouquinho, Thali? Sempre ligo pra Thali quando tô precisando de conselhos. O mundo tá com tanta falta disso que eles pagaram para mim ser um coach dentro do departamento. Eu trabalho assim com pessoas extraordinárias, mas socialmente tão sofridas. E foi assim que nasceu o Totalma. O Totalma. Mas antes disso, a gente sempre conversava assim, né? Thalita também chegou ao topo dela, né, Thali? Tipo assim, satisfeita, mas também podia escolher o que você quis naquela época. Aí ela começou a fazer o curso de yoga dela. Eu comecei a fazer, eu fiz outro curso antes que era RTT, que chama, que é Rapid Transformational Therapy, que é um tipo de terapia transformativa. Transformação. Rápida, né? Exato. Rápida. E aí a gente conversando, tal, aí fomos modelando aquilo na nossa cabeça. Hoje, 2 meses atrás, um mês atrás, fizemos o nosso primeiro retiro, que foi o maior sucesso. Foi muito sucesso. Assim, quando eu penso daquele final de semana, tá uma coisa tão gostosa no coração, né? Porque não foi só a gente que sentiu isso. Foi todos ao nosso redor. A qualidade, o amor que foi colocado naquele currículo foi tão gostoso, né? Foi trabalhoso. Muito. Mas eles receberam muito bem. Nossa. E todos que estavam ali, o último dia a gente segurou uma mão da outra e todo mundo naquele círculo chorou. Foi muito lindo ali, foi transformativo. Legal. Exato. Então, assim, foi um projeto que nasceu do nosso coração, que nem o Você Podcast, né? Você nasceu do coração de você estar falando agora, né? Que é um hobby para você, né? Eu e Thalita queremos crescer, mas o nosso pedido, o que eu falo sempre, eu peço a Deus todos os dias para me ser uma ferramenta. Amém. Sabe? Eu tava dirigindo para cá, tô até arrepiada. Dirigindo para cá, eu tava conversando comigo mesmo, com o universo, com Deus, e falando assim, olha, deixa eu ser ferramenta para uma pessoa, pelo menos uma pessoa que estiver escutando, tocar no coração dessa pessoa, para inspirar, ou o que for que a pessoa estiver precisando nesse momento. Porque sucesso nós já temos. Agora está na hora de mudar vidas, mudar e de dar adicionar. De volta. A nossa essência está aqui por uma coisa a mais. Sim. Eu fui colocada nessa agência para trazer de volta a humanidade lá. Porque lá era um black hole que sugava muito corporativo. Sabe, todo totalmente. mundo tipo assim, porque a oportunidade é pouca, então como é que fala? Apunhalar o outro, exato, em cima mas do assim, outro. um povo sofrido ali, sabe? Então, eu fui levada ali para trazer de volta a humanidade. Tem algumas coisas que eu ainda tenho que fazer, mas daqui 1 ano, a minha missão lá já foi completa. Aí eu vou voltar totalmente para Totalma. E vai ser muito sucesso. Já está sendo. Já está sendo. Eu sei que o podcast sai, sempre tem um delayzinho, mas com a Amazônia aí, né? Exato. Nossos o nosso já... Nós já estamos com outro plano de levar. E outra coisa, a Amazônia não é só espiritualmente te preencher. É uma oportunidade ecológica para a gente mostrar o nosso país e mostrar, assim, a essência da vida, né? Que poucas pessoas vão ter oportunidade. Poucas. Hoje em dia, poucas. O que você vê ali, você não vê em lugar nenhum. É muito lindo. A essência da vida ali. Né? Raridade. Raridade.
É lindo, vai ser maravilhoso. Vai. Agora, amiga, vamos fechar. A gente Sim. sempre fecha com 3 perguntinhas. Ok. Um conselho. Com tudo que você já passou, qual seria um conselho, um insight que você poderia passar para os nossos ouvintes? Posso ter 2? Pode. Na verdade, a gente precisa de um insight, uma lição que você mesmo aprendeu com a sua própria E um história. conselho. E depois um conselho. Tá. Então faz os 2. Então tá. Humildade, gente. Humildade. Nunca esqueço de onde eu vim e quem me apoiou. Sabe? Porque a minha história não é Humildade e minha gratidão. história sem a minha família que são meus amigos. Eu nunca esqueço disso. Nunca esqueço da essência de onde eu vim. Porque isso deixa eu ajudar outras pessoas que estão ao meu redor, estão sofrendo, ou que o imigrante que está, né, ali naquele momento difícil, o que for. E o mundo está faltando muita humildade. É verdade. Todo mundo quer ser melhor que o outro, não tem compaixão. Nós estamos precisando de mais humildade. Então, a minha lição é manter humilde para... Não, esse é meu conselho. Conselho. Qual foi A minha que você aprendeu? lição foi as oportunidades, sendo grandes ou pequenas, ela sempre te leva aonde você precisa de estar. É que nem na palestra que eu fiz lá no We Women United, nós fizemos um evento beneficente. Aí eu fui uma das mulheres que estava falando lá, e eu lembro que quando eu estava tentando fazer meu nome lá na sede, lá em Washington, eu não estava conseguindo. Aí eles me pediram para ajudar numa festa de Natal. Eu falei, quer saber de uma coisa? Essa festa de Natal que vai me dar o impulso. E foi a danada da festa, porque eu estava lá, tudo que me pediam eu fazia. Era limpar chão, era servir, o que for, eu fazia. Aí, a pessoa que estava, tipo, o overseeing, que estava... olhando, Estava gerenciando o projeto. Viu esse esforço, na próxima semana ela chegou na minha chefe e falou assim, eu queria muito que a Magda fizesse parte desse time que eu tô pondo junto aqui para resolver tal problema. Mas é porque eu limpei aquele chão, eu brilhei, fiz ele brilhar, eu servi com carinho, com gosto. Uhum. E desse projeto que eu fui convidada para fazer, aí que eu, Tá vendo? Então, nunca perca a oportunidade, mesmo que ela seja. Mas a humildade leva a isso também, né? Sim, sim. Um leva ao outro. É servir, não importa como e nem aonde, Exato. mas estar disposta a servir. Você nunca sabe quem está te olhando. Exatamente. Fazer com excelência. E para finalizar, de repente, uma ferramenta, um livro, algum curso que você fez que você recomendaria para as pessoas que querem crescer, seja na área profissional ou emocional? Ideia, vamos fazer bem simples, porque eu acho que a simplicidade é muito bom e é a coisa mais fácil para qualquer um pegar, né? Que aí você não pode falar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho nada. Exato. Para mim, journaling é escrever no diário. Diário. Uhum. O seu próprio é uma diário. Coisa que eu sempre tenho na minha bolsinha, sabe? Eu carrego ele sempre e às vezes quando as emoções estão muito altas ou o que for, às vezes eu fecho a porta do meu escritório e 5 minutos. E você escreve. Download. Às vezes quando tem alguma disciplina que tem que fazer algum papo, uma conversa assim que, né, desconfortável, que você tem que fazer com alguém por causa disciplinária, eu sento sempre lá e escrevo. Uau. E aí no escrever você consegue até mesmo se filtrar. Exato. Porque tudo assim que a minha vontade às vezes é de... Porque as coisas que a gente vê quando você está nesse... Vocês sabem. Nossa, 800 funcionários. Gerencia muitos funcionários, você vê cada coisa, você escuta cada coisa, você fala assim, não acredito uma coisa dessa. Mas você não pode falar isso para um funcionário. Então você, escreve tudo ali, deixa... Às vezes eu escrevo e-mail para mim mesmo. Tudo que eu quero falar, sabe? De assim, que não seja inappropriate. Às vezes eu escrevo. Às vezes eu mando pra mim escrevo um text mesmo. message. Aí, by the time que eu termino, da hora que termina aquilo ali, você fala...
apaga. Deixa eu apagar. Exatamente. Ou então porque eu daí mando makes you mesmo pra think. mim. Makes you think. Faz você pensar, Pensar. né? É verdade. É. Uau. Porque Uau, o que negativo ferramenta, puxa o hein? negativo. Que ferramenta. Eu agora terapia. tenho um E terapia. aplicativo no celular de journaling. É a né? Thalita que me Eu falou. faço no celular. E agora todos os iPhones com novo update tem esse aplicativo. Por quê? Porque eu não lembro, eu não carrego nem bolsa. eu sou muito... Aí eu tenho ó, no meu iPad, no Notes. Mas eu não sabia do aplicativo. Tem é aplicativo, bom. você pode Porque no download do iPad, app, quando mas eu tô agora em casa, tem. eu tenho o meu iPad. E quando eu não tô, eu prefiro no iPad, que é mais rápido. Eu Exato. prefiro, né? Exato. Mas quando não tá, Eu aparece faço, aqui agora também. tem Eu quero o Journal app, que já vem com o novo Manda update. depois, amiga. É só você colocar no search do seu. É. Todo mundo tem. Se você fez o update do seu celular, vai estar. Eu gosto Journal, de fisicamente escrever, porque pra mim tira um pouco da energia. Eu gostava Sim. também, eu sinto saudade. É. É gostoso. Mas isso você tem que deixar na sua mesinha, lado, do lado é, da sua de mesa vez da em cama. quando, Aí à exato. noite você faz isso. Mas quando você não tem o tempo, fazendo no telefone dá também. Você não Mas fez aí o quem tem, Journalist app. Não, Journal daqui. quem tem um dinheirinho a mais disponível, um bom plano de saúde, a terapia é A melhor terapia coisa. Não, cara, Um é uma coach também, ferramenta. gente. Coach também é maravilhoso. coach também é maravilhoso. Qualquer curso de inteligência emocional, Exato. Livro. neurociência, neurolinguística. Exato. Gente, isso é libertador. Muito. Né? Porque quanto mais você conhece, ideia, Estudar as suas personalidades, as Exato. personalidades das pessoas, estudar comportamentos, né? Porque, olha, não é só o comportamento, tem a personalidade. Então, às vezes você pensa assim, a pessoa tem esse temperamento, mas também tem a questão do comportamento, que é Exato. diferente do né? Então, são várias Totalmente. coisas, estilos de apegos, né? Como que a pessoa se relaciona no relacionamento. Tem gente que é evitativa, tem gente que é Exato. ansioso. Então, isso tudo são coisas diferentes que você vai só acrescentando, Exato. acrescentando. Quando você vê, você tá lidando com as coisas, com as situações de uma maneira totalmente simples, leve, e o melhor de tudo, não fica chateada, não se Exato. dói, não fica ansiosa, não fica estressada, a vida fica leve, fica Exato. tranquila. E as assim, doenças e não existe, param. acabou, não tem. Porque você não tá... Não tem, porque o seu corpo tá, entende? Não tem toxina. Exato. Então, assim, gente, é libertador. Super. Libertador. Mas o problema da maioria das pessoas é que não querem investir tempo e energia e às vezes até dinheiro, Exato. né? Nisso. Exato. É porque leva tempo para você ler Mas um bom você livro. falou algo muito importante. Investir. Você não está gastando dinheiro. Não, mas isso não é gasto, isso Você é está investimento. investindo Concordo. o seu dinheiro. E não Totalmente existe diferente. dinheiro melhor investido do que aquele que você investe em você, Você. mesmo. Seja no físico ou no Porque você ganha muito mais. Você gastou 100, você ganha 300. Concordo. Mas, gente, que Investimento. delícia. História linda, né? Muito bom. Muito bom. linda. Que bom Obrigada, conhecer amiga. mais assim de você. Obrigada, Parabéns meninas. por esse trabalho lindo que você está fazendo. Obrigada, Dé. A Thali tem falado muito desse novo projeto de vocês e eu tenho certeza que vai impactar vidas. E esse é o seu propósito, né? Exato. Deu para perceber, sabe? Exato. A da Thali também é o nosso, né? Por isso que estamos exato. aqui. Eu tenho certeza Nossa. que vai sair um Você Pode Retreat ainda. Já Não veio é? falando. Ah, dela. delícia! Exatamente. Sim. Sim, com certeza. Porque o nosso propósito aqui é esse, Exato. é trazer, né, para nossa comunidade ferramentas, histórias, Em português. crescimento, sabe? Exato. Crescimento, gente, crescimento. Exato. Então, Obrigada, amiga, por estar Obrigada aqui com a a gente. vocês. Foi muito bom. Maravilhoso. Muito, muito bom. E eu acho que hoje gente, com a história da Magda, impossível. todo mundo A sabe minha, que ela fala você desde o começo, eu botei na minha cabeça, eu acabou. posso. Fez. Ela pode e fez. Então, você que não acreditava ainda que você pode, hoje você aprendeu e viu, através da história dela, que você Pode.